Um homem com uma descendência tão grande que será impossível de contar aos olhos humanos. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, para nós começarmos aqui. Se o Senhor te fez uma promessa, pode parecer ela absurda, mas se foi Ele quem prometeu na tua vida, te prepara, porque Ele vai fazer acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Vou só botar aqui embaixo porque eu já me conheço, né? Eu sei que daqui a pouco eu já acerto um braço dele e eu derrubo. Passa-se os anos, Sara, estéril, não podia gerar filhos, mas existia uma promessa. Quem sabe no meio das conversas, Abraão, nas rodas de amigo, olhando e dizendo: o Senhor me fez uma promessa. O Senhor falou para mim que eu serei pai de uma grande nação. Quem sabe as pessoas conversam, os parentes, os familiares, dizem: Abraão, é impossível. Como que você vai ser pai de uma grande nação se você não consegue ter nenhum filho? Se a tua esposa é estéril. Quem sabe quantas noites Abraão deita na cama e começa a conversar com Deus e diz: Senhor, as promessas que o Senhor me fez. O Senhor lembra daquele dia que o Senhor me fez sentar na beira da praia e contar a areia e me prometeu? O Senhor lembra do dia que o Senhor me pediu para contar as estrelas do céu? E o Senhor me fez uma promessa. Agora minha esposa é estéril. Como o Senhor que essa promessa vai se cumprir? Porque isso acontece nas nossas vidas. Existem períodos, existem fases na nossa vida, no nosso ministério, em que a gente olha para os lados, olha para a direita, olha para a esquerda, e a gente começa a tentar encontrar caminhos para que a promessa do Senhor venha se cumprir nas nossas vidas. E muitas vezes nós não enxergamos, nós não conseguimos ver como vai acontecer. Mas uma coisa você pode ter certeza: se o Senhor prometeu, passe o tempo que passar, aconteça na sua vida o que acontecer, mas Ele vai fazer cumprir em nome de Jesus. Aos 6 anos de idade, eu estava em casa e chegou um tio lá em casa com um Dorginho. Eu não sei se os irmãos aqui sabem o que era Dorginho. Meu tio tinha um Dorginho a gás. Aquilo fazia um barulho danado. E ele chega lá em casa e eu com 6 para 7 anos, alvoroçado, porque os primos estavam chegando para brincar. O pai tinha um terreno agrícola, a gente trabalhava na roça, e o cavalo estava pastando no gramado na frente de casa. Eu fui tocar o cavalo para o tio poder passar com o carro, e deu um tapa na perna do cavalo. Na primeira vez ele só deu aquela murchada de orelha, no segundo tapa ele me respondeu, me deu um coice. Me deu um coice de cavalo no rosto. Essa é a cicatriz que vocês veem aqui. E me levaram desacordado para o hospital. O olho saltou para fora da cabeça, estourou tudo. Quando eu cheguei no hospital, o médico costurando, e de repente ele conversa com a minha mãe e diz assim: Dona Zilma, se o teu filho tivesse 5 centímetros mais longe do cavalo, teria arrebentado a cabeça dele, teria estourado a cabeça dele, porque ele ia pegar aquele impacto final do coice e teria matado. E a minha mãe olha para o médico e diz assim: doutor, costura bem direitinho, porque quem sabe ele até estava esses 5 centímetros mais longe, mas antes do meu filho nascer, Deus me fez uma promessa e disse para mim que faria dele um pregador da palavra, disse para mim que faria dele um pastor. Então, se ele estava 5 centímetros mais longe, o meu Deus tomou ele pela mão, puxou para perto e disse assim: eu vou te deixar uma cicatriz, só para você saber que quem cuida da tua vida sou eu. Mas você não morre, porque eu fiz uma promessa na tua vida. Ele é maravilhoso, aleluia. Agora, há algum tempo, 4 anos atrás, quando eu cheguei em Santão, eu subi em cima do telhado para trocar uma telha da casa. Eu sou meio metido a pedreiro, estou tentando abandonar a profissão, agora eu só estou coordenando. Mas de vez em quando eu sou meio agoniado, subo para cima do telhado também. Eu subi para ter que trocar uma telha e quebrou o caio. Meu Deus. E eu caí. Uma altura quase essa aqui, quem sabe até um pouco mais. E eu caí sentado no chão. Sentado. Quando eu caí,
caí, já não senti mais da cintura para baixo, quando desceu tudo. Meu Deus. Não conseguia mais respirar, depois de muito esforço, conseguia respirar. Chegaram os bombeiros, fizeram os testes no meu pé, para ver se eu estava sentindo, não senti mais nada. Me colocaram na ambulância e me levaram para o hospital. Cheguei no hospital, fizeram os exames, a dor era insuportável. Fizeram os exames e veio o médico com a notícia e disse: olha, eu tenho uma notícia para ti, não é boa. Primeiro ele me perguntou que idade eu tinha. Falei para ele que eu tinha 30 e poucos anos, acho que 35. Ele disse para mim: a tua sorte que tu é novo. Eu disse: por que, doutor? Ele disse: porque você sofreu duas fraturas, uma na bacia e outra na primeira vértebra da coluna. Eu olhei para ele na hora, já levei um choque, porque eu disse: Jesus, e agora? O que vai ser da minha vida? A Cris estava do lado, já começou a chorar. E ele disse: vamos ter que te transferir para outro hospital para poder fazer uma cirurgia e colocar uns pinos aí. E aí você pode preparar, porque é um ano, pelo menos, de cadeira de roda, para depois você ver o que vai acontecer. Eu saí dali, fui transferido para o hospital. Eu caí 3 horas da tarde, era 9 horas da noite, eu ainda estava amarrado em cima da maca. De repente, trazem uma moça e colocam na sala onde eu estava. Quando trazem ela atrás, ela vem quebrando tudo. 2 enfermeiros, mais os 2 guardas do hospital para segurar. E ela derrubava tudo, derrubava a maca, batia a cadeira, jogava a cadeira na parede, e berrava. E quando ela entrou no quarto, eu disse: Jesus, eu não aguento. Eu disse: eu estou aqui quebrado, Pai. Eu estou aqui que eu não suporto de dor, a morfina já não fazia mais efeito. Eu disse: o Senhor permite uma endemoniada entrar dentro do quarto onde eu estou. Os moços pegaram ela, seguraram, amarraram ela na maca e não conseguiam contê-la. E o Espírito Santo de Deus veio no meu ouvido e falou para mim: disse: filho, faz para mim que eu faço por você. Eu disse: Jesus, não, me perdoa, mas hoje não. Eu estou aqui quebrado, Senhor, moído. Eu olhando para as promessas que o Senhor fez na minha vida. Se agora já pensou se eu não consigo mais andar? O que vai ser da minha vida? Todas as promessas que o Senhor me fez, e agora eu com 30 e poucos anos, com 2 filhos pequenos, a Laura recém-nascida, eu digo: Jesus, o que vai ser da minha vida? E aonde estão as promessas? O Senhor falou para mim: faz para mim que eu faço por você. Eu olhei para o guarda e disse: você pode chamar minha esposa que está ali lá de fora? Porque eu sou crente, mas aquela legoa é bem mais crente do que eu, né? Chamei ela, ela entrou no quarto, eu olhei para o guarda e disse assim: pode soltar ela em nome de Jesus. O guarda olhou para mim: você está louca, rapaz? Se eu soltar ela te derruba, daí acaba de te machucar todo. Eu te solta ela em nome de Jesus. O enfermeiro olhou para mim e disse: o senhor é pastor? Eu disse: sou. Ele olhou para o guarda e disse: então pode soltar. Quando soltaram ela veio para me avançar. Eu dei só dela, porque eu estava todo amarrado, imobilizado. E eu disse: demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. A moça caiu do lado da maca, se jogou por cima de mim e disse: muito obrigado, moço. Porque tinha uma voz falando no meu ouvido, dizendo para mim tirar a minha vida, porque não tinha mais solução para mim. Eu olhei para ela e disse: mas hoje Jesus te libertou e tem mais. Aleluia! Todas as promessas que Ele fez na tua vida, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Deitaram ela na maca e ela dormiu. 5 minutos depois veio a enfermeira, olhou para mim e disse: pastor, vamos subir, vamos fazer mais uma tomografia, porque o médico precisa ver certo como vai ser a cirurgia, e de lá você já vai para o centro cirúrgico. A Cris ficou na portaria esperando notícias e eu fui. Cheguei lá, fiz a tomografia. Quando saí, me deixaram no corredor do centro cirúrgico. De repente veio o médico com os exames que eu tinha levado do outro hospital e com a tomografia que ele tinha acabado de fazer. Ele olhou para mim e disse: você que é o pastor? Eu disse: sou. Ele disse: pastor, tem uma coisa aqui que eu não estou entendendo, eu vou ter que te levar para fazer outro exame. Eu disse: por quê? Ele disse: porque está aqui, aqui estão os 2 exames que você trouxe do hospital, está vendo essa marca aqui? Estou vendo. Ele disse: isso aqui é uma fratura na sua bacia, está vendo? E essa aqui é a primeira vértebra da sua coluna, essa é o maior problema, porque ela estava toda moída. Aí ele disse: só que essa aqui é a tomografia que eu acabei de fazer e não pareceu nada, então eu vou ter que fazer outra. Eu disse para ele: não faz nada, me desamarra, porque eu quero ir para casa, porque Jesus fez uma obra na minha vida. Aleluia, Jesus. Estava a Cris, o meu presidente, mais os irmãos da igreja me esperando na portaria para saber como tinha sido a cirurgia. De repente saí eu caminhando pela porta do
cumpre, se cumpre, se cumpre, porque Ele é fiel. Aleluia. Deus maravilhoso. Oh, glória. Eu sou lá atrás, inclusive está chorando, enxugando o rosto. Isso do lado da senhora Jesus. Coloque de pé, filha, coloque de pé. Aleluia. O Senhor tem uma promessa na tua vida. O inimigo está furioso, o vento está soprando, e você está olhando dizendo: Senhor, como vai se cumprir no meio desse deserto? Mas deixa eu te dizer, foi Ele quem te prometeu, e quando Ele promete, Ele se responsabiliza. Descansa em teu coração, porque o tempo de poucos dias o Senhor irá agir em teu favor. Assim te diz o Senhor. Glória a Deus. Vamos começar? Quem me aguenta mais uns 15 minutos aí, dá uma glória a Deus. Ei, glória a Deus. De repente, Abraão chega em casa e encontra Sara. Imagina comigo agora a cena: uma senhora de quase 100 anos de idade, 90 anos de idade aproximadamente. De repente começa a se sentir estranha. Porque assim, não é? Eu, pelo menos, quando a crise engravidou, eu cheguei em casa, ela estava com a mão no estômago e com a mão nas costas. Eu olhei para ela e disse: o que aconteceu, filha? Se machucou? Ela disse assim: não, porque você está com a mão nas costas? Ela disse: não, tirou a mão aqui. Eu disse: o que deu? No estômago? Ela disse: não, também não. Disse: o que foi? Estamos grávidos. Porque mulher é assim, mulher ela começa a planejar a gravidez, ela já começa a andar desse jeito assim. Não, você pode ver, irmão, pode ver. Ela pensa que assim: ano que vem nós vamos ter um filho, ela já começa a andar desse jeito. Mas sabe por quê? É porque mulher ela sente sintoma de milagre. Eu entendi isso. Eu fui estudar que Jesus tem que ter alguma coisa estranha. Porque a mulher vai no médico, faz o exame e descobre que está grávida. Hoje, não tem barriga, não tem nada. O médico diz assim: você está grávida de 2 semanas. Ela já começa a andar desse jeito. Eu digo: Senhor, tem que ter alguma coisa. O Senhor falou comigo: é porque mulher sente sintoma de milagre. Você já viu que às vezes o homem ele vem na igreja e ele ouve uma pregação, ele ouve Deus falar com ele e ele volta para casa normal. A mulher não, a mulher se chega aqui, Deus promete alguma coisa hoje, amanhã ela já está. A crise é assim. Às vezes eu digo assim: filho, te prepara porque eu te tiro desse lugar e tirar para o outro. Chega em casa que ele está encaixando na mudança. Ele diz: o que está fazendo, minha filha? É assim, porque Deus falou, e quando Deus fala, ele não demora para cumprir. Aleluia. A Sara começa a andar desse jeito. O nariz começa a virar uma batatinha, porque você já viu que mulher grávida acontece isso. O nariz já vira uma batatinha assim, mulher. O pé começa a inchar. Quando tira a sandália, já fica aquele vergão em cima do pé. Já começa a sentir aqueles desejos. Geralmente comer coisa cara, né, meus irmãos? Eu dizia para Cristo que eu não tenho desejo de chuchu, minha filha, tem que ser morango. Não vai fazer o quê?